Nos próximos capítulos da novela O Rei do Gado, o delegado Valdir descobrirá que Rafaela foi contratada para acabar com Jeremias por uma pessoa próxima ao milionário. O delegado decide arrumar uma cela com TV, sofá e muitas comidas para Rafaela ficar protegida e revelar quem foi o mandante do tiro no cafezal. Valdir entra na cela e diz: "Você só vai sair daqui quando me disser um nome. Bruno Mezenga? Tavinho? Ou talvez a Judite? Quem foi o mandante?" Sem saída, Rafaela acabará revelando a verdade e vai chocar o mundo. Um novo vilão surgirá na novela. Tudo começa quando Rafaela e Tavinho chegam na fazenda em Guaxupé. Prontamente, Valdir vai até lá e pergunta por Rafaela. Nervoso, Tavinho diz: "Me desculpe, delegado, mas agora você não pode ver ela. Ela não passou bem na viagem e está descansando por recomendações médicas." Judite comenta: "E lembra que ela acabou de perder o bebê dela? Ela está precisando descansar." Respirando fundo, Valdir fala: "Tudo bem, eu posso esperar." Tavinho retruca: "Eu acho bom. Ela não vai fugir daqui, não é mesmo?" Valdir responde: "Eu também espero isso." Preocupado, Tavinho questiona: "O que está acontecendo?" Valdir responde: "Nada, não está acontecendo nada. É melhor mesmo deixar a sua esposa se recuperar, não é? Eu prefiro até que seja assim. Eu vou conversar melhor com ela depois que o Jeremias voltar da Itália." No dia seguinte, Tavinho comenta com Rafaela: "Ninguém tem notícias da Luana." Rafaela questiona: "Nossa, mas ainda estão atrás dela?" Tavinho responde: "O Bruno Mezenga é o mais interessado em desmentir a história que você inventou." Brava, Rafaela retruca: "Escuta aqui. Quantas vezes eu vou ter que repetir que eu não inventei história nenhuma?" Tavinho fala: "Mas saiba que as investigações empacaram por causa do seu depoimento." Nervosa, Rafaela pergunta: "Por quê?" Tavinho responde: "O delegado não encontrou provas alguma contra o Marcos Mezenga e nem ao pai." Furiosa, Rafaela pergunta: "Quantas provas o delegado precisa?" Tavinho responde: "Eu não sei, mas ele acha sua palavra pouco para indiciar os dois." Trêmula, Rafaela pergunta: "E aquela bala que estava enterrada lá fora?" Tavinho responde: "Qualquer um podia ter enterrado." Nervosa, Rafaela retruca: "Mas eu vi a Marieta enterrando." Tavinho questiona: "Tem prova disso?" Rafaela responde: "Não, mas eu vi." Tavinho comenta: "Mesmo assim, ele acha sua palavra pouco." Rafaela diz: "Meu Deus do céu! Se eu mesma confessei que eu entreguei aquela arma pro Marcos tirar a vida do Dr. Fausto, que eu fui junto." Tavinho retruca: "Aí você se meteu numa camisa de 11 varas, minha querida. O Marcos conseguiu provar que não estava aqui no dia que o Dr. Fausto perdeu a vida. Amanhã, o delegado Valdir vem aqui saber da sua história de novo. É bom você ir arranjando uma boa mentira. Boa noite." Nervosa, Rafaela pensa: "Não posso recuar agora." A pilantra vai até a cozinha e pergunta: "Judite, o delegado ficou de voltar aqui amanhã, né? O que ele tem comentado quando ele vem aqui?" Judite responde: "O assunto dele é sempre o mesmo." Rafaela comenta: "O Otávio me falou que ele confirmou o álibi do Marcos." Confusa, Judite questiona:
O que é isso? Rafaela responde. Aquela desculpa que inventou para dizer que não estava aqui naquele dia. Judite diz. Ah, ele disse que tá confirmado que o Marcos Mezenga já tinha voltado lá pro Ribeirão quando deram cabo no Dr. Fausto. Rafaela questiona. E o pai dele? Quando o tio foi atingido? Judite responde. Está confirmado também, pois o seu Bruno não estava mais na fazenda. E quando se soube que o Jeremias tinha sido baleado, a Marieta ligou para a casa dele em Ribeirão. E foi ele mesmo que atendeu o telefone. Rafaela diz. Claro, ele já tinha voltado para lá com o avião dele. Judite retruca. Só se ele tem dois, né? Porque o avião dele tinha dormido lá no hangar dele, do Aeroclube de Ribeirão. Nervosa, Rafaela diz. Eles armaram isso tudo muito bem. Isso que aconteceu. Judite comenta. E tem uma outra coisa. Em choque, Rafaela questiona. O quê? Judite responde. O delegado Valdir levou a caixa de balas do seu tio. Com os olhos arregalados, Rafaela pergunta. Para quê? Judite responde. Para procurar digitais, é claro. Rafaela fica atônita e não consegue responder mais nada. No dia seguinte, logo pela manhã, o delegado aparece na fazenda para conversar com Rafaela. Quando a pilantra o vê, ela comenta. O senhor acorda muito cedo. Valdir retruca. Quando eu tenho uma coisa muito importante para fazer, eu acordo, Rafaela. A senhora me desculpa por vir tão cedo, mas é que eu não consegui dormir direito essa noite. Debochada, Rafaela pergunta. O senhor tem problema de insônia? O delegado responde. Às vezes. Principalmente quando eu consigo elucidar algo tão sério como o que aconteceu aqui. Nervosa, Rafaela questiona. Do que o senhor está falando? O delegado responde. Das impressões digitais que eu encontrei numa certa caixa de balas. Trêmula, Rafaela comenta. Realmente a Judite tinha me falado que o senhor levou a caixa de balas do meu tio com essa intenção. Valdir diz. E eu tenho a certeza que a senhora está curiosa para saber de quem são as impressões que eu encontrei. Cínica, Rafaela fala. Sinceramente, não. Surpreso, o delegado pergunta. E por que não? Rafaela responde. Porque eu acho que seria muito difícil o senhor encontrar alguma impressão digital numa caixa de papelão. A não ser que esse alguém tenha pegado com as mãos sujas. O delegado retruca. A senhora realmente é muito esperta. Rafaela diz. Não sou tão esperta assim, mas não sou ingênua. O delegado comenta. Dá para perceber. Debochada, Rafaela pergunta. O que mais você quer saber de mim, além do que eu já lhe disse? Desconcertado, o delegado responde. Bom, sem a Marieta, eu não posso confirmar a sua história. Rafaela comenta. Eu não contei uma história, eu narrei fatos. O delegado diz. Pois é, mas sem ela aqui, eu não tenho como confirmar esses fatos. Brava, Rafaela pergunta. O fato dela ter sumido não é mais uma prova? Valdir responde. Isso seria apenas mais uma suposição. Eu não posso fazer uma denúncia contra os Mezenga baseado apenas nisso. Rafaela questiona. E quanto ao Marcos? Valdir responde. Você não pode ter entregado aquela arma para o Sr. Marcos, dona Rafaela. Simplesmente pelo fato de que ele não estava aqui. Nervosa, Rafaela diz. Mas eu estou lhe dizendo que eu entreguei. Valdir retruca.
Se a senhora continuar insistindo nisso, dona Rafaela, eu vou acabar acreditando que foi a senhora que fez aquilo com o Dr. Fausto, sem ajuda de ninguém. Cabisbaixa, Rafaela prefere ficar em silêncio do que tentar continuar provando a sua inocência. O delegado vai embora, mas momentos depois, ele muda de ideia e retorna para a fazenda. Revirando os olhos, Rafaela pergunta: "O que o senhor quer comigo agora?" O delegado responde: "Eu gostaria que a senhora pudesse pegar algumas coisas que possa precisar para poder me acompanhar." Rafaela questiona: "Acompanhar você para onde?" Valdir responde: "Para a delegacia." Em choque, Rafaela questiona: "Para quê?" O delegado responde: "Eu vou ter que te prender, Rafaela. Só até seu tio voltar da Itália." Com os olhos arregalados, Rafaela pergunta: "Por que isso?" O delegado responde: "Você é a única testemunha de 2 casos que aconteceram aqui. Minha obrigação é proteger a senhora." Dias depois, Jeremias retorna da viagem e prontamente o delegado vai visitá-lo. Após se cumprimentarem, Valdir questiona: "O senhor está sabendo o que aconteceu aqui na sua ausência?" Jeremias nega e o delegado continua: "Bom, eu prendi a sua sobrinha Rafaela." Em choque, Jeremias questiona: "Eu posso saber o porquê?" O delegado responde: "Eu encontrei as impressões digitais da sua sobrinha na caixa de balas que foi usada contra o senhor." Surpreso, Jeremias questiona: "E o que isso significa?" O delegado responde: "A caixa de balas, que erroneamente que ela achava não era de papelão, era de plástico. Logo na hora do nervosismo, ela nem deve ter percebido que suas impressões acabaram ficando marcadas. E outra, apenas uma pessoa que já está habituada a manipular armas iria saber da diferença entre caixas de papelão e de plástico. Por isso que eu estou convencido que a sua sobrinha, que tirou a vida do Dr. Fausto e tentou tirar a sua." Em choque, Jeremias pergunta: "E por quê? Com que intenção?" O delegado responde: "Dinheiro, seu Jeremias. O mal de todos os séculos. Eu trouxe a Rafaela para você. Eu sabia que você iria querer ter uma conversa com ela antes de eu prendê-la de vez." Furioso, Jeremias vai atrás de Rafaela e diz: "Vamos ter uma conversa muito séria." Trêmula, Rafaela fala: "Tudo bem, pode falar." Jeremias comenta: "Vamos acertar nossas contas, Qui, e agora mesmo. Você disse que você deu aquilo para o Marcos Mezenga? Tirar a vida do Dr. Fausto." Cínica, Rafaela diz: "Mas é verdade." Jeremias retruca: "Não é não." Rafaela garante: "O delegado pode me levar para a delegacia, que eu vou perder a vida afirmando isso." Furioso, Jeremias se aproxima de Rafaela e grita: "Para de mentir para o teu tio, maledeta!" Nesse momento, Jeremias levanta a mão para Rafaela, mas ela se defende e diz: "Eu não estou mentindo! Tudo que eu falei agora é verdade!" Com fúria nos olhos, Jeremias fala: "Não adianta você continuar mentindo! Eu sei que não é verdade! A tua história, Rafaela, estava mal contada desde o início." Com os olhos arregalados, Rafaela questiona: "Mas por que o senhor deixou eu continuar insistindo?" Jeremias responde: "Porque você me ajudou a separar a Marieta do maledeto Mezenga." Surpresa, Rafaela questiona: "Então o senhor também estava me usando?"
Jeremias continua encarando Rafaela com ódio. E respirando fundo, a moça fala: Tá certo. Então chega de mentiras. Eu não entreguei nada para o Marcos Mezenga. E também não vi a Marieta entregando nada para o Bruno. E nem vi ela enterrando bala nenhuma. Jeremias questiona: Você vai confessar como sabia que aquela bala estava enterrada em aquele lugar? E se não foi a Marieta quem enterrou? Quem enterrou? Rafaela responde: Fui eu. Eu fui lá no cafezal procurar por ela, onde o senhor tinha caído. Jeremias questiona: E onde que você sabia onde eu tinha caído? Trêmula, Rafaela responde: Imaginei. Desconfiado, Jeremias retruca: Mas como que você imaginou tão certo? Se nem o delegado e toda aquela gente que me ajudou conseguiu achar ela. Rafaela responde: Porque eu cheguei antes dela. Sério, Jeremias diz: O delegado encontrou suas impressões digitais na caixa de balas. Rafaela comenta: Ele está inventando essa história. Jeremias diz: Mas você esqueceu que era de plástico. Rafaela retruca: Era de papelão, eu tenho certeza. Jeremias questiona: Como pode ter tanta certeza? Rafaela fica em silêncio. E Jeremias continua: Você me deu aquele tiro. Mas por quê? O que eu te fiz de mal nessa vida maledeta para merecer isso? Cínica, Rafaela diz: Tio, não fui eu. Jeremias questiona: Se não foi você, quem foi? Nervosa, Rafaela responde: O Tavinho. Com os olhos arregalados, Jeremias pergunta: Como é que é? Em prantos, Rafaela responde: Ele me obrigou a entregar a bala para ele. Ele já devia imaginar que eu deixaria as impressões digitais. Jeremias questiona: E por que ele faria isso? Rafaela responde: Porque o senhor explorou o pai dele durante anos. E para acabar como? Dentro de um caixão. Ele queria se vingar do senhor. Desesperado, Jeremias pega a Rafaela pelo cabelo e a leva até o Tavinho. Sem titubear, o rapaz confessa o que fez. E Jeremias comenta: Eu nunca imaginei isso de você, Tavinho. Você era como um filho para mim. Furioso, Tavinho retruca: Não, eu era o filho do seu capacho. E isso nunca mudaria. Quando você me colocou no testamento, eu não pensei duas vezes antes de aproveitar essa oportunidade. Antes que isso mudasse. Uma lágrima escorre pelo rosto de Jeremias. E sem falar mais nada, ele se afasta e liga para Valdir, mandando ele prender Rafaela e Tavinho. De que cidade você está assistindo esse vídeo? Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como este. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que tá aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela, tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.